Olá, Orientando o Direito está no ar. E o privilégio hoje é de conversar com o Dr. Saul Tourinho Leal, que é um advogado militante, atua em um dos maiores escritórios de advocacia, bancas de advocacia do Brasil e atua principalmente em Brasília, é especializado em tribunais superiores, com ênfase em Supremo Tribunal Federal. Sempre que há uma necessidade de qualquer parte do Brasil, da sua banca de advogados, recorrer ao Supremo, ele é que faz as petições, acompanha e faz a sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal. E é também autor de livros adotados nas faculdades de Direito de todo o Brasil. E eu já começo perguntando ao professor Saul sobre os seus livros, para falarmos como o primeiro ponto, professor. Bom, de primeiro, uma alegria estar aqui na cidade, estar aqui em Minas Gerais. É a primeira vez que venho aqui nesse estado e tive uma receptividade muito boa, um pessoal muito acolhedor, uma alegria estar aqui em Montes Claros, logo mais estarei em Janaúba. E, inicialmente, falando sobre esses livros, todos voltados para a temática do direito constitucional, nós temos inicialmente uma obra que foi resultado da minha dissertação de mestrado, chamada Ativismo ou Altivez, o outro lado do Supremo Tribunal Federal. Essa obra ela faz uma comparação entre a atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos na defesa dos direitos chamados fundamentais e a atuação do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil também em relação a esses direitos fundamentais. Resultado da dissertação de mestrado, apresentada em 2008 no IDP em Brasília e publicado por uma editora mineira. A editora Fórum é quem publica essa obra. Temos também a obra chamada Controle de Constitucionalidade Moderno, uma obra que se volta para o público de graduação, tem tido uma boa aceitação para os profissionais da advocacia, promotores de justiça, magistrados, e uma obra por meio da qual se tenta esclarecer os detalhes que revestem essas variadas técnicas de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Um material publicado pela editora Ímpetos do Rio de Janeiro, especificamente localizada em Niterói. Portanto, são essas duas obras que nós colocamos à disposição do público e que ainda bem tem tido uma boa acolhida, uma um pouco mais densa, que tem tido acolhida de maior parte pelo público das pós-graduações, que é esse livro Ativismo Altivez, e uma outra que tem sido abraçada pelo público da graduação. Interessante como a modéstia do professor é uma coisa assim patente. Esse livro, com a pequena recepção que ele fala, é adotado, na verdade, e esta é a verdade, na maioria ou praticamente em todas as faculdades de Direito do Brasil, e é um livro que todo estudante de graduação, quando se trata nesse tema de controle de constitucionalidade, tem esse livro como uma das suas bases. Aqui, por exemplo, o professor Edson Pires da Fonseca tem esse livro como um dos integrantes da sua bibliografia básica, aquele sem o qual o aluno não termina um bom curso de Direito, não será capaz de dizer que é graduado firmemente se não estudar pela obra do professor Saul. E eu pergunto, professor, você falou sobre o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Quais são os seus primeiros conceitos a respeito dessa matéria, deste tema? Valdir, interessante que hoje essa questão do ativismo parece ser o tema do momento. Principalmente agora, pouco tempo atrás, nós tivemos essa decisão que repercutiu no Brasil inteiro e continua repercutindo, o reconhecimento jurídico das chamadas relações e dos efeitos decorrentes das relações homoafetivas. Isso despertou um debate aí Brasil afora. Poderia o Supremo ter proferido essa decisão?
O Supremo destruiu o conceito de família que envolve pessoas de sexo diferente, de alguma maneira, passando por cima da própria Constituição Federal. O Supremo se colocou no lugar de legislador, o Supremo exorbitou. Qual o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição? Um debate que apareceu quando dessa decisão da questão das relações homoafetivas. E quando nós começamos a tratar de outros temas, sempre surge esse tensionamento quanto aos limites da competência do Supremo. Veja o caso Raposa Serra do Sol, um conflito em que se disse, puxa, tivemos aqui a entrega de quase a totalidade de um estado para uma comunidade indígena, foram o que os críticos disseram ao tempo do conflito entre a comunidade indígena e os arrozeiros. Tivemos várias outras questões, o caso da pesquisa com as células-tronco, comunidade, especialmente a comunidade da igreja, de alguma maneira se insurgiu a respeito desse tipo de debate no Supremo Tribunal Federal. Temos questões variadas, o Brasil pode ou não pode importar pneu usado, foi uma resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, semana passada, o julgamento da constitucionalidade do exame da OAB, que tanto nos toca, nós como professores, essa questão que tem, de alguma maneira, afetado diretamente a comunidade estudantil do Brasil todo. Então, são temas que, num dado momento, eram tratados pelo Poder Legislativo, quase sempre, e em algum momento pelo Poder Executivo, e que, diante de inércia, de um quadro de inércia, ou de uma dificuldade de concretização ou de construção de consensos, esse debate ele atravessa a Praça dos Três Poderes em Brasília, sai de uma casa legislativa e passa a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui surge uma crítica. Quando temas impregnados de um forte teor político são debatidos no Legislativo, é possível controlá-los, uma vez que lá nós temos representantes do povo, para quem nós entregamos mandatos populares. No caso do Supremo, não. No Supremo não há mandato, não há ligação direta de um ministro com a população. Logo, se eu discordar de uma decisão, eu não tenho como controlá-la 4 anos depois, não elegendo aquele ministro. Teria o tribunal legitimidade? Teríamos aqui, e há quem utiliza essa expressão, estamos num quadro de uma chamada ditadura das togas, há quem diga isso. Então, esse tipo de discussão que passa pelo conhecimento do papel da jurisdição constitucional, do papel do Estado constitucional de direito, do papel da proteção dos direitos fundamentais, proteção de grupos vulneráveis que no Brasil convencionou-se chamar de minorias. Esse tipo de debate, ele passa necessariamente pela definição do que seria esse ativismo. E hoje o ativismo judicial no Brasil é um termo utilizado quase que totalmente para designar uma atuação exorbitante por parte do Supremo, uma atuação invasiva por parte do Supremo. Há um caráter depreciativo, há um cunho de alguma maneira que imputa ao tribunal a assunção de compromissos para os quais a Constituição não lhe entregou. Então, o ativismo hoje em dia no Brasil, quando lançado às mesas de discussões, ele costuma vir aliado a alguma crítica que se faz ao Supremo ou ao Poder Judiciário quanto ao ingresso em temas que outrora estavam entregues ora ao Legislativo e ora ao Executivo. Portanto, o ponto de entrada dessa discussão é basicamente a fixação das próprias competências do Poder Judiciário. Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo e voltaremos em breve discutindo outros temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal com o professor Saul Tourinho Leal.